Bom dia, gente. Como vai? Tudo bem? Apesar da quarentena? Gente, a aula de hoje vai ser sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, os mais famosos MDC e MMC, certo? Bom, vamos começar com a parte de decomposição. Decompor um número composto em fatores primos significa expressar esse número como um produto que seja de fatores primos, ok? Então, acho que ficou muito redundante esse texto. Eu vou tentar explicar com minhas palavras. Gente, decompor um número em fatores primos significa descobrir a representação dele através da multiplicação. Por exemplo, o número 40, a representação dele através de uma multiplicação é de 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado ao cubo, vezes 5. Ok? Como achamos esse resultado? Através da decomposição. Como é que eu decompus? Eu decompus ele dividindo por números primos, tá certo? O que são números primos? Aqueles números que têm como divisores apenas o 1 ele mesmo. Entre os números primos, eu tenho o menor deles, que é o 2, e ele também é o único número primo. Então a gente vai decompor um número sempre dividindo pelo menor divisor possível. Então, lembra das aulas dos divisores sobre os critérios de divisibilidade? Você vai ter que conhecê-los agora, tá certo? Por quê? Porque aqui nem sempre eu vou começar dividindo por 2. Eu posso começar dividindo por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, por 17. Todos esses são números primos, tá bom? Mas como eu vou saber qual é o divisor que eu vou ter que colocar aqui? Eu posso escolher, pode ser qualquer um deles? Não, tem que ser o menor divisor possível. Eu falei para vocês que poderia ser dividido por 2, por 3, por 5. Opa, por 3 não dá para dividir, porque 40, somando os algarismos, 4 mais 0 é 4. E 4 não é múltiplo de 3, então eu sei que não dá para dividir por 3. Mas dá para dividir por 2, dá para dividir por 5, dá para dividir por 10, correto? Apesar do 10 não ser primo. E aí, como é que eu faço para descobrir qual desses divisores eu vou usar? Eu vou usar o menor divisor possível, tá certo? Então, o menor divisor primo de 40 é 2. Então, por isso, dividimos e temos o resultado logo abaixo dele. 40 dividido por 2 é 20. E aí eu vou ter que pensar novamente em um número que seja o menor divisor possível agora desse resultado. Continua sendo o 2, porque é um número par. Todo número par é divisível por 2. 20 dividido por 2 é 10. De 10 continua sendo dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. 5 não é mais número par, não consegue ser dividido por 2. Será que ele consegue ser divisível por 3? Não, 5 não é múltiplo de 3, não dá para dividir 5 por 3. 5 é um número primo, só divide por 1 ou por ele mesmo. Então é 5 dividido por 5 para finalizar. E aí vai dar o resultado o quê? Quando divide o número por ele mesmo, o resultado dá 1. Quando chega nesse resultado 1, terminou o processo de decomposição. Aí você vai vir e vai fatorar o número. É colocar em fatores. O que é fatores? São os elementos da multiplicação. Então aqui, ó, colocar em fatores 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Eu vou abreviar esse 2 vezes 2 vezes 2 por 2 elevado à terceira potência. Ok? Por isso que ficou 40 é igual a 2 elevado ao cubo vezes 5. Então, esse é o processo de decomposição em fatores primos. Máximo divisor comum, MDC. Para calcular o MDC de dois ou mais números, devemos seguir uma série de etapas. Primeiro, decompomos os números em fatores primos. Segundo, tomamos os fatores comuns com o menor expoente. Atenção legal. Você tem que anotar, grifar e observar esse fato, tá? Vai decompor, vai pegar os fatores comuns com o menor expoente. Você só quer os fatores que sejam comuns, ok? Se não for fator comum, você não vai selecionar, vai descartar.
E, por último, multiplicamos os fatores entre si. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos calcular o MDC dos números 15 e 24. Eu quero o máximo divisor comum de 15 e de 24. Decompondo o 15, gente, como eu fiz com o exemplo anterior do 40, chegamos a 3 vezes 5, ok? O 15, a sua forma fatorada, é 3 vezes 5. E fatorando o 24, dá 2 elevado ao cubo vezes 3. Então, o que eu fiz aqui? O primeiro passo, decompus aqui em fatores primos, certo? 3 vezes 5, 2 ao cubo vezes 3. Segundo passo, tomamos os fatores comuns com o menor expoente. 3, 5, 2 e 3. Então, o fator comum aqui é 3 e 3. Mas tem a observação que é com o menor expoente. E aqui os dois não possuem expoente. Na verdade, sim. Ele tem expoente 1 e esse aqui também tem expoente 1. Então, como é que eu vou selecionar, professor, se os dois têm o mesmo expoente? Se não tem um menor expoente, você vai selecionar qualquer um dos dois, tanto faz. Tá certo? Portanto, o fator comum é 3. O MDC de 15 e 24 é 3. E no final ali ainda pede. E multiplicamos esses fatores entre si. Sendo que como a gente só selecionou o 3, não tem outro fator comum aqui que a gente possa selecionar, não tem multiplicação a fazer. Ok? Máximo múltiplo comum, MMC. Como fazer? O MMC é um número diferente de zero que é múltiplo comum desses números. Para calcular o MDC, o MMC de dois ou mais números, devemos seguir uma série de etapas. Vocês lembram que nos múltiplos a gente estava fazendo algumas similaridades e chegamos a uma conclusão que um múltiplo comum entre todos os números é o zero. E ele seria o menor múltiplo de todos os números. Então, portanto, o menor múltiplo comum de entre qualquer números que você queira comparar é zero. Então, a gente quer encontrar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, mas sem considerar o zero. O zero não vai entrar nessa jogada, ok? Como vamos fazer isso? Como vamos encontrar o mínimo múltiplo comum? Primeiro, vamos decompor o número em fatores primos. Então, assim como no MDC, correto? Decompor em fatores primos. Segundo, tomamos os fatores comuns e os não comuns com maior expoente. Então, os fatores comuns e os não comuns com maior expoente. No final, multiplicamos esses fatores entre si. Vamos calcular o MMC de 15 e 24. Qual é a forma fatorada do 15? 3 vezes 5. Forma fatorada do 24, 2 ao cubo vezes 3. Então vamos lá. A primeira parte foi fatorada. Segunda parte, vamos formar os fatores comuns. Quem é o fator comum? 3 e 3. Tá aqui o fator comum, 3. E o não comum com o maior expoente. O não comum, nós temos 5, não é comum, não tem outro 5 aqui. Então vou pegar ele, o 5. E vou pegar também o 2 elevado ao cubo. Se tivesse outro 2 aqui elevado a algum outro expoente, eu ia ter que selecionar entre um deles. Eu ia escolher o que tivesse o 2 com o maior expoente. Ok? Como aqui eu tenho os outros fatores não são comuns, eu vou fazer então agora uma expressão. O MMC de 15 e 24 vai ficar 3, que é o fator comum, 2 elevado ao cubo, que é o fator não comum, vezes 5, que também não é comum, não tem outro 5 aqui. Ok? Então eu tenho que resolver essa expressão. 3 vezes 2 elevado ao cubo, 2 ao cubo dá 8, 3 vezes 8 dá 24, vezes 5 dá 120. Ok? Então, é dessa forma que você vai calcular o MMC. O MMC de 15 e 24 é 120. Relação entre MDC e MMC de dois números.
O produto de dois números é igual ao produto do seu MDC por seu MMC. O que é produto? Produto é quando eu me refiro ao resultado de uma multiplicação. Então vamos ler simplificando a palavra produto por multiplicação. A multiplicação entre dois números é igual à multiplicação do MDC do seu MMC. Vamos verificar isso. Calculando o MDC e o MMC dos números 15 e 24, nós temos que o MDC deu 3 e o MMC deu 120. A multiplicação entre o MDC e o MMC, 3 vezes 120, ela é igual à multiplicação entre os termos que foi calculado o MDC e o MMC. Então aqui, ó, MDC 3, MMC 120. 3 vezes 120, 360. Agora, vamos verificar se está certo. Ó. Se eu multiplicar em seguida os dois números, ó, 15 vezes 24, também dá 360. Ok? Então, é uma observação importante. A relação entre MMC e MDC. Agora, a relação entre o mínimo múltiplo comum. O MMC de dois números consecutivos é sempre o produto entre eles. Então, o que isso significa? Significa, gente, que se você tem dois números consecutivos, o MMC deles é a multiplicação entre eles. Vamos supor que você queira fazer o MMC de 3 e 4. São dois números consecutivos. 3 vezes 4 dá quanto, gente? 12. Então, o MMC de 3 e 4 é 12. Não precisa nem decompor. Não precisa nem lembrar daquela regra. O MMC entre dois números em que um é o múltiplo do outro é o maior deles. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho o 3 e o 9, que é múltiplo de 3, não tenho? Então, o MMC de 3 e 9, que é múltiplo de 3, é 9. Se você tiver dois números que seja múltiplo um do outro, então o mínimo múltiplo comum entre eles vai ser o próprio número. Outro caso, 2 e 10. 10 é múltiplo de 2, certo? Então, o MMC de 2 e 10 vai ser o próprio 10. Ok? Mais uma observação. O MMC entre dois números primos é o seu próprio produto. O que são números primos? Números que são multiplicados, divididos apenas por um e por ele mesmo. É o caso do 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, correto? E outros números. Bom, se você tiver que calcular o MMC entre dois números que sejam primos, então o resultado desse MMC vai ser o mesmo que a multiplicação entre esses dois termos. Por exemplo, 3 e 5 são dois números primos. O MMC de 3 e 5, 3 vezes 5 é 15. Ok? Estou dando só alguns macetes para vocês calcularem o MMC de alguns termos bem rapidamente, para ganhar tempo. O MMC entre 1 e qualquer outro número que seja diferente vai dar 1. Ok? Desculpa, vai dar o próprio número. Então, deixa eu exemplificar para vocês. O MMC de 1 e de 9 é 9. MMC de 1 e 100 é 100. O MMC de um número e o 1 vai ser sempre esse outro número. Ok? Pode pensar aí na sua cabeça. MMC de 15 e de 1 é 15. Tá ok? Acabamos aqui sobre as observações sobre MMC. Agora sobre MDC. O MDC de dois números consecutivos é sempre 1. Então, ó, MDC, dois números consecutivos. Penso aqui em dois números consecutivos. 11 e 12 são dois números consecutivos. O MDC deles vai dar 1. Pode fazer lá o cálculo do MDC entre dois números consecutivos que você pensa na sua cabeça e você vai ver que o resultado dá 1. Até sugiro a vocês que façam esses cálculos. Pensem em dois números consecutivos. Façam o MDC. Verifique se não dá 1. Ok? Se der diferente de 1, pode me cobrar e chamar a atenção. O MDC entre dois números em que um é múltiplo do outro é o menor deles. Então, olha só, mais uma vez. Agora, no MDC. Eu tenho um MDC
de dois números em que um é múltiplo do outro. Exemplo, 3 e 9. O MDC vai ser o menor deles. Então, o MDC entre 3 e 9 vai dar 3. Tá certo? O MDC entre 5 e 25, 25 é múltiplo de 5. Então, o MDC entre 5 e 25 vai dar 5. O MDC entre 10 e 100 vai dar 10. Ok? Toda vez que tiver o MDC entre dois números em que um é o múltiplo do outro, o MDC vai ser o menor deles. Pode pensar em outros exemplos aí que eu não tenha falado, ou pode verificar os exemplos que eu falei, fazer o cálculo do MDC e ver se o resultado não vai dar 1. Certo? Mais uma. O MDC entre 1 e qualquer outro número é 1. Então, se você tiver que fazer o MDC de 1 e de 99, vai dar 1. De 1 e 13, vai dar 1. MDC de 1 e 50, vai dar 1. Ok, gente? Quando o máximo divisor comum de dois números é igual a 1, então os números dizem-se primos entre si. Então, o que é isso, gente? Toda vez que o máximo divisor comum, o MDC de dois números der 1, você pode dizer que esses números são chamados de primos entre si. Ok? É o caso do 2 e do 5, por exemplo. O máximo divisor comum de 2 e 5 é 1. Então, eles são primos entre si. Tá? Pode pensar em outros exemplos. Use a técnica do MDC que eu ensinei no início do vídeo e verifique se não está certa. Certo? Ok? Agora vamos falar sobre ponto, reta e plano para finalizar o nosso conteúdo do primeiro bimestre. O ponto é uma figura adimensional, sem dimensão, que representa uma localização. Indicamos um ponto com uma letra maiúscula. Tá? Então, aula de geometria agora. Muda da aritmética para geometria. Certo? Gente, então, para representar pontos na geometria, você vai representá-los com letras maiúsculas, para dar nome a esses pontos. Quando eu for colocar um ponto em um determinado local, em um exercício, uma atividade, no livro, ou peça para que você faça um ponto, você tem que dar nome a esse ponto. Nesse caso aqui, o nome foi dado por A e B. E é sempre usado letra do nosso alfabeto maiúscula para representar os pontos. Ok? Você pode usar C, D, E, F, G, H, qualquer outra letra do nosso alfabeto, desde que seja maiúscula. O plano, gente, só falando um pouco mais sobre ponto, o ponto ele é uma figura que ele não tem a característica correta, ele é admissional, tá? Então, nós temos que trabalhar a parte de geometria de forma lúdica, abstrata, tá? O que tem característica de ponto no nosso planeta? Como é que eu vou usar isso? Pode ser os grãos de areia, pode ser a ponta de um lápis, pode ser as estrelas do céu, tudo que te refere a ponto. Tá? Então tem vários exemplos de ponto que nós utilizamos da parte do nosso cotidiano, das nossas vidas, para a parte da matemática. Tá? E a gente vai fazer essa relação entre a vida real com a matemática e como utilizar essas características. Tá? Agora vamos falar de plano. Um plano ele é infinito. Indicamos um plano utilizando a letra do alfabeto grego. Então essa letra que você acha similar ao A é o alfa. Ali nós temos também o beta e o gama. Você pode usar qualquer letra do alfabeto grego para dar nome ao plano. O que se refere a um plano, gente? Plano se refere a um lugar. O que você pode comparar com um plano? A tela do seu celular, a tela da sua televisão, as paredes da sua casa, na maioria das vezes, né? O muro, o teto, a tela do computador, correto? Tem várias formas no seu cotidiano que você pode similar a um plano.
o quadro do professor na escola, as janelas, tudo tem formato de plano. Segmento de reta. Segmento de reta é uma figura geométrica definida por dois pontos, A e B. Escrevemos o segmento como AB com um tracinho em cima. Claro, as retas, elas são de forma prática na literatura matemática, são infinitas. Então, o que a gente chama de reta, na maioria das vezes, quando a gente vê no cotidiano, que a gente se depara, na verdade são segmentos. Por que segmentos têm dois pontos? Porque segmento tem início e tem fim. Tá? Então, o cabo de uma vassoura, ele tem formato de reta? Não, porque ele é finito, ele tem início e fim. Ele tem formato de segmento, certo? E outros exemplos, o poste, ele tem formato de segmento. As linhas do caderno têm formato de segmento. Você pode ver vários exemplos. Reta. Uma reta é o prolongamento de um segmento de retas de dois sentidos. Uma reta que passa pelos pontos A e B pode ser indicada por AB ou por uma letra minúscula. Então, observa a característica aqui, ó. Aquele segmento, ele não tem essas setinhas indicando em cima do segmento AB. Observa bem aqui, ó. Não tem setinha, nem para um lado, nem para o outro. E quando eu me refiro à reta, ele tem essa seta para a direita, essa seta para a esquerda. Por quê? Porque ele indica que há uma continuidade à direita e uma continuidade à esquerda. Tá bom? Ela não tem fim, ela vai embora, vai direto. A reta continua até o infinito. Se você começar uma reta aí agora, nesse momento, na folha de caderno na folha do seu caderno, você tem que dar a volta ao mundo, porque ela não termina. Então é mais fácil você fazer um segmento, correto? Aqui, essa reta passa pelos pontos A e B. Então eu posso dar nome a ela como reta A e B, desde que eu coloque essa seta para os dois lados, ok? Ou ela pode receber um nome com uma letra minúscula do nosso alfabeto. A reta pode receber o nome com uma letra minúscula. Essa aqui é a reta R. Eu posso dar o nome de reta AB ou de reta R. Ângulos. Ângulo é a figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Então, observa aqui. Nós temos aqui um ângulo. Por quê? Porque eu tenho uma origem aqui, que está na letra R. Esse ponto foi chamado de R. E daqui parte uma reta A, parte outra reta H. Certo? Bom, como elas possuem a mesma origem no momento da partida, forma-se um ângulo, uma amplitude aqui entre as duas retas. Certo? Como que eu vou dar nome a esse ângulo? Como esse lado aqui é o lado A, esse aqui é o que chamamos de vértice, é o nome que se dá à origem do ângulo, certo? E aqui tem o lado H. Então eu vou dar o nome ARH. Poderia ser o nome também HRA. Mas note que das duas formas, como eu falei para vocês, ele tem que ter o R no meio, que é do vértice. Tá? Então aqui ele pode ser representado também apenas por uma letra. Qual é o vértice aqui? É o R. Então esse ângulo aqui pode receber o nome apenas de ângulo R. Tá bom? Ou ARH ou HRA. Beleza? Olha aqui, ó, circunflexo no meio. Pode não ter esse acento circunflexo, mas na maioria das vezes tem. Giros e ângulos. No giro de uma volta ou ângulo de uma volta, os pontos de saída e chegada coincidem. Então, aqui vocês estão observando que tem uma praça, uma giratória aqui nessa rodovia, com a união de várias rodovias, né? E aqui a gente tem uma linha pontilhada, ó, ele dá uma volta completa, certo? Quero que vocês analisem essa imagem e vamos partir para a próxima. Agora, a linha pontilhada, ela tem dois sentidos. No sentido S e no outro sentido que eu não consigo ver a letra aqui, correto? Bom, isso aqui é o que a gente chama, na primeira imagem, de uma volta completa. Ó. Deu uma volta completa, tá certo? Aqui, ela deu metade de uma volta.
Quando um ângulo faz metade de uma volta, a gente chama esse ângulo de ângulo raso ou ângulo de meia volta, tá bom? Então ele pode receber esses dois nomes, ângulo raso, ângulo de meia volta. Aqui é a metade de um ângulo raso. Compara só a imagem, ó. Ângulo raso, metade do ângulo raso. Ângulo raso, metade do ângulo raso. Que é 1/4 de uma volta. É como se fosse uma pizza aqui e ela fosse dividida em 4 partes iguais. 1/4 de uma volta. Esse ângulo, ó, ele tem formato de L. Dá uma olhadinha. Ele é chamado de ângulo reto. Aqui é um ângulo menor que o L, né? Ele tem cerca de 1/8 dessa volta completa. Ele até recebe um nome assim. Não apresenta aqui, mas ele recebe um nome. Você tem que prestar atenção no vídeo para pegar essa. Gente, todo ângulo que for menor que 1/4 de uma volta, que for menor que o ângulo reto, ele recebe o nome de ângulo agudo. Anota essa aí, hein? Ângulo agudo. Tá? Aqui, ó, o ângulo reto, né? Como já falado, tem aqui várias representações de ângulo reto, ó, no canto da janela, o poste com o chão, na sua casa pode ter o canto das paredes, né? O canto da tela da televisão, do computador, do celular, todos eles têm formato de ângulo reto, em formato de L. O ângulo agudo, como eu falei com vocês, é o ângulo que é menor que o ângulo reto. Aqui, essa linha pontilhada, com essa linha aqui, na horizontal, ela formaria um ângulo reto, né? Formato de L. Como esse ângulo aqui é menor, mais fechado que o L, ele é menor que o ângulo reto. Ou seja, todo ângulo que for menor que o ângulo reto é o ângulo agudo. Aqui nós temos o ângulo obtuso. Observa que ele é maior que o L. Ele é um L mais aberto, parece mais um V, né? Gente, o ângulo maior que o ângulo reto e menor que meia volta, ele tem que ser menor que meia volta, tá, gente? Outra observação aqui. Ele não pode chegar a ser meia volta. Todo ângulo que for maior que o ângulo reto maior e menor que o meia volta, ele recebe o nome de ângulo obtuso. Tá? Então, assim encerrando a nossa parte referente a ângulos. Agradeço a vocês, desejo uma ótima semana de estudos. Anotem as dúvidas e a gente vai ter exercícios e vai ter uma live essa semana para a gente ter comunicação, tá bom? Espero que tirem as dúvidas de vocês. Até lá, um abraço, tchau, tchau.